Então, eu separei a live só para vocês já saberem, primeiro com a definição do estresse, que às vezes a gente sabe, ó, a Tainara mandou um 5 de estresse, às vezes a gente sabe o que é o estresse, mas a gente não sabe os efeitos que o estresse tem, tanto na nossa saúde mental quanto fisiológica. Então, eu separei algumas matérias falando sobre isso. Simone, boa noite, Simone 7, ó. Então já tem um certo estresse. Depois a gente vai ver 3 tipos de transtorno que vêm do estresse, tá? Então a gente vai comentar as causas desses transtornos e no final a gente vai fechar como que a gente pode fazer um gerenciamento do estresse mais eficaz, tá? Pra gente poder ter uma qualidade de vida melhor, né? O intuito dessa live é esse, que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então vão espalhando aí a live que ainda dá tempo do pessoal entrar e entender um pouquinho melhor esse assunto do estresse. Só pra gente começar, imagina só, às vezes você acha assim, o brasileiro é um povo mais tranquilo, sem estresse. A gente tá enganado. Para vocês terem ideia, em 2020, a Organização Mundial da Saúde já afirmou que 90% da população mundial sofre com estresse e o Brasil é o segundo país com o índice mais alto de estresse no mundo. Vocês sabiam disso? Coloca aí nos comentários. Que o brasileiro tem fama de não ter estresse. E ao contrário, nós somos o segundo país com mais estresse no mundo. Então isso já é uma coisa aí a se pensar. E durante a pandemia, a depressão, a ansiedade e muitas mudanças dispararam os níveis de estresse nas pessoas, né? Então, aquele fato das pessoas terem que ficar isoladas, terem uma insegurança financeira, outros passaram por problemas de doença, né, na família, de perdas. Ó, chocada, ó, não sabia. Pois às vezes a gente não fica tão por dentro assim, né, e realmente não sabe. Então, só pra gente saber, ó, durante a pandemia, aí disparou mesmo os níveis de estresse. Já éramos o segundo país, né, com mais estresse, agora assumimos a segunda posição. Mas o que é o estresse? Gente, o estresse tem a ver com qualquer estímulo que vai desencadear uma resposta biológica para uma célula ou organismo. Só que o estresse não é uma doença, ele é uma resposta adaptativa. Então, essa resposta adaptativa significa que o estresse ele é necessário em algumas condições de ameaça ou de desafio para a gente sobreviver, né? Por exemplo, talvez você já tenha visto pessoas que vê um carro desgovernado vindo e vê a criança ali, ele tem uma resposta na hora e já tira a criança, né? E vem a salvar a vida daquela criança. Então, essa resposta adaptativa, né? Quer dizer, uma situação que você não estava esperando e você conseguiu mudar aquilo. Essa resposta adaptativa ela é necessária para a nossa vida, tá? E prepara o corpo para lidar com uma ameaça que o seu cérebro percebeu, né? E para depois retomar aquele equilíbrio basal, ou seja, o funcionamento, né, do nosso corpo, para ele normalizar depois dessa ameaça que foi percebida. Pessoal, boa noite para quem está entrando agora, um prazer ter vocês aqui, viu? Só que o estresse, ele se torna perigoso quando ele é ativado de uma forma intensa e ele fica um período muito longo, tá? Aí sim ele pode trazer um prejuízo para nossa saúde física e emocional. Mas, se a gente for pensar, a gente tem várias ameaças na nossa vida contemporânea. Ó, vão pensando aí, o que será que para vocês desencadeia uma resposta assim, que você vê que é aquela resposta que você deve agir, né? É uma resposta de um perigo iminente que você tem que reagir. Eu coloquei algumas aqui, ó. Me lembrem outras, se vocês tiverem outras ideias. Falta de dinheiro é uma coisa que ativa o nosso estresse. Falta de tempo, problemas no nosso emprego, doença, violência, uma rotina muito apertada e sobrecarga de tarefas. Foi as coisas que eu coloquei aqui. Se vocês lembrarem de outros fatores
que podem desencadear essa resposta adaptativa, coloquem aí nos comentários, que eu quero saber o que vocês estão pensando. Então vamos lá ver os 5 tipos de estressores que a gente tem. Quem estiver anotando, às vezes quiser fazer aí um trabalho assim de ficar pensando nisso, ficar meditando nesse assunto, pode pegar papel e caneta agora. A gente tem 5 tipos de estressores. Primeiro são os estressores biológicos, que são as reações do nosso corpo frente ao meio ambiente que você tá. Por exemplo, como mudanças hormonais, mudanças no seu peso corporal, podem trazer estresse. Também um esforço físico muito acima da nossa capacidade, depois que você faz, você sente que você está estressado, que o seu corpo não está dando conta, né? Segundo, nós temos estressores psicológicos, tá? Que é o que muitas pessoas sofrem, com conflitos internos mal resolvidos, tá? Isso gera uma carga muito grande de estresse. Mecanismos de defesa mal ajustados, baixa autoestima, frustrações e outras coisas. O terceiro são estressores socioculturais. Parece uma palavra grande demais, né? Mas vamos entender o que é o estressor sociocultural. São exigências externas que entram em conflito com as nossas crenças e valores, por exemplo. Uma pressão para ter um comportamento que você não concorda ou ficar em um lugar que você não quer. Tudo isso pode gerar uma carga grande de estresse, tá? Nós também temos estressores ambientais, eu acho que esses vocês vão se identificar. Eu, pelo menos, aqui tô falando da cidade de Araxá, Minas Gerais. Se vocês estiverem de outras cidades, coloquem nos comentários. Por quê? Os estressores ambientais têm a ver com o ambiente da pessoa. Então, às vezes, uma pessoa que mora numa cidade muito grande, ela fica estressada com a poluição, com os ruídos, com o trânsito, aquela superlotação. Então, esses são estressores ambientais que podem aí trazer bastante estresse. Boa noite, pessoal, para quem está chegando agora. E por último, né, a gente tem os estressores eventuais, ou seja, não é sempre que acontece, como uma demissão, a separação, perda de um ente querido, pode gerar estresse. Mas também não apenas quando acontecem eventos negativos, mas também positivos, por exemplo. Uma pessoa pode ficar muito estressada depois de se casar, depois de ter o nascimento de um filho, uma aposentadoria, porque aí ela vai ter situações em que ela tem que ter uma resposta adaptativa. Tá fazendo sentido tudo isso? Coloca aí, vão conversando comigo que eu gosto que converse. Então, se a gente fosse definir o estresse, ele é um fenômeno multicausal, de várias causas, né? Só que ele também tem diferenças individuais, ou seja, dependendo do fator genético da pessoa, como que ela entende os ambientes, como que ela raciocina, toda essa parte aí, cognitiva, né, mental, tem muito a ver com a resposta de estresse de cada um. As meninas, a Mel, sim, sim. Pois é, faz sentido, né? Então, às vezes, você tá diante de uma situação, aí você fica muito estressado. Por exemplo, há pessoas que não gerenciam ficar numa cidade maior. Se ele sair e ver o trânsito muito lotado, ele já começa a sentir um desconforto e tal, a cabeça já fica pesada. E outras pessoas vivem numa cidade grande e até preferem. Porque aquela pessoa tem fatores genéticos, fatores cognitivos diferentes daquela outra pessoa. Beleza? Agora, o que o estresse pode fazer com o nosso corpo? Primeira coisa para a gente entender é que um corpo sem estresse, ele tem um equilíbrio no funcionamento. Ele tem a temperatura certa, pressão certa, batimentos cardíacos adequados. Quando a gente está vivendo numa situação de estresse, a gente tem duas partes do nosso sistema nervoso, tá? Que elas são ativadas. Quando você vive um estresse, o eixo simpático é uma parte do nosso cérebro que ele reage como luta ou fuga. Porque no passado as pessoas tinham que caçar para sobreviver, né? Tinham que lidar com animais e tudo mais, né?
E aí, o que acontecia? Essa pessoa, diante daquele perigo iminente, ou ela lutava ou fugia. Então, o nome ficou esse, né? Luta ou fuga, que é quando esse eixo simpático ele é ativado. Mas também a gente tem a outra parte do nosso sistema nervoso, que é o eixo parasimpático, que faz o organismo ter uma resposta de se acalmar, descansar e normalizar todas aquelas outras questões do nosso sistema fisiológico que a gente falou antes, né? Agora, o que o estresse já mostra que ele já não está saudável? É quando a pessoa fica sempre em estado de alerta. Tudo para ela é motivo para que ela tenha essa resposta do eixo simpático, tá? Agora, aí você talvez fique aí perguntando, como é que eu vou evitar o estresse? Não tem como a gente evitar, gente, 100% estresse, porque não tem como a gente viver numa bolha e achar que nada vai te afetar, não é verdade? Agora, o estresse patológico, o estresse como doença, tem como a gente evitar, tá? Então, o estresse, quando ele se torna uma doença patológica, ele é quando ele é repetido muitas vezes e por longos períodos. E aí ele não consegue mais ativar aquela resposta de relaxamento que é no eixo parasimpático, tá? Aí a gente chama de estresse crônico. E o estresse crônico, gente, ele traz várias outras doenças junto. Por exemplo, doenças cardiovasculares, vem aí desse tempo prolongado de estresse, né? O pessoal entrando. Boa noite, gente. Obrigada pelo apoio aí na live. Doenças metabólicas como diabetes tipo 2 vem aí de uma resposta prolongada de estresse, muitas vezes também. Doenças gastrointestinais, doenças reprodutivas como a amenorreia, né, no caso do ciclo menstrual das mulheres. Doenças reumáticas como artrite reumatoide podem ter a ver com estresse, tá? Ansiedade, depressão, ganho de peso ou também perda de peso muito grande tem a ver com estresse. Problemas para dormir, problemas de memória e de concentração, tudo isso tem a ver com o estresse muito exagerado, né? Então coloque aí nos comentários se você já viu alguém que teve essa carga de estresse tão alta e viveu tanto tempo assim estressado que depois ele descobriu que tinha alguma dessas doenças ou outra que você aí já conhece. Vou tomar um pouquinho de água. Agora, como a gente estava falando, eu separei aqui para a gente conversar de 3 transtornos que vêm dessa resposta do estresse prolongado, tá? Então, vamos começar a falar do primeiro? O primeiro é o estresse ocupacional, ou a famosa síndrome de burnout. Talvez vocês já ouviram falar. O que é isso, né? Ela tem a ver com esgotamento profissional, gente. Imagina só pra gente poder entender como é que funciona a síndrome de burnout. Se você comparasse o seu cérebro a um carro, imagina deixar um carro ligado dia e noite. O que será que acontece com o motor desse carro? Com o tempo ele vai pifar, não é assim? Então, quando a pessoa ela tem esse estresse, esse esgotamento, esse estresse ocupacional, é como se as funções ali desse cérebro tivessem pifado, tá? E o Brasil, de novo, para quem não estava aqui no começo da live, o Brasil é o segundo país com o maior índice de estresse no mundo, tá? Então, essa síndrome de burnout é uma das mais comuns. Burnout, gente, significa queimar por fora, caso vocês ainda não tivessem aí familiaridade com essa palavra. E lembrando que o burnout, ele é um fenômeno ocupacional, tá? Não é classificado como uma condição médica ou uma doença, mas ele é um estresse crônico, ele é um tipo de estresse crônico, beleza? E como é que será que a gente sabe que tá com burnout? Então, para o pessoal que trabalha fora, ou para quem trabalha de home office, tem longas jornadas aí de trabalho, já vai pensando se você tá sentindo alguns desses sintomas, tá? Por exemplo, sintomas físicos.
Tem a ver com... Pessoal, boa noite, quem tá entrando agora. Sintomas físicos, fadiga constante progressiva, dores musculares, distúrbios do sono e do sistema respiratório também, cefaleias, enxaquecas, perturbações gastrointestinais, queda do sistema imune, em mulheres, alterações menstruais, né? Outros sintomas psíquicos, a pessoa vai trabalhando tanto que ele não consegue mais se concentrar, tem alterações de memória, fica com o pensamento às vezes mais lento, um sentimento de solidão, de impotência ou uma instabilidade emocional. Você já viu pessoas que às vezes trabalham no escritório, ela tá tão estressada que ela fica nervosa o tempo inteiro? Talvez você já tenha lidado com alguém assim. Então pode ser que essa pessoa esteja aí no estresse mais crônico, devido à demanda muito grande. Ou talvez pessoas que trabalham o braçal mesmo, fisicamente, tá sempre uma pilha de nervos. Tem a ver aí com esses sintomas psíquicos. Também às vezes sofrem de baixa autoestima, desânimo, desconfiança e paranoia. Tem muitos cargos que a gente vê em organizações que as pessoas têm essa paranoia, achando que toda hora alguém quer tirar o cargo dela, enfim, né? Ela tem uma certa paranoia. No comportamento, além da irritabilidade que a gente já falou aqui, a pessoa fica incapaz de relaxar. Pode ser que você já encontrou alguém assim. Por exemplo, quando tá todo mundo tomando um café no escritório, alguma coisa assim, essa pessoa não consegue relaxar. Ela tá o tempo inteiro falando de trabalho. Mesmo que talvez não seja o trabalho dela mesmo. Ela já assume logo aquele trabalho e ela já acha que é responsabilidade dela, né? Então, ela é incapaz de relaxar, de bater um papo, de perder um pouco esse controle, sabe? Isso é bem típico da síndrome de burnout. Essa pessoa pode também aumentar o consumo de substâncias psicoativas, né? Incluindo álcool, talvez uso de remédios, né? E por aí vai. E uma outra coisa também que você pode notar em pessoas com síndrome de burnout é atraso no trabalho, no horário de trabalho, saídas do trabalho toda hora, porque ela não consegue ficar ali, mas ao mesmo tempo ela quer controlar tudo, né? Ironia e cinismo, outras coisas que são muito comuns. E para você identificar mesmo o problema, essa pessoa vai se comportar como alguém que nunca tem tempo suficiente. Embora o dia tenha 24 horas para todo mundo, ela nunca tem tempo suficiente. Fica hiperativa, não consegue dizer não. Qualquer trabalho que chega, é ela quem dá conta, é ela quem assume. Deixa aí nos comentários se você conhece alguém assim. Ou se você é assim ou já foi assim. Ou se não, a pessoa pode ter um outro comportamento, ela ficar muito mais lenta e ter dificuldade de completar as tarefas. Então as coisas vão se acumulando, ela vai ficando ansiosa, nervosa. E aí passa para a vida pessoal, porque ela passa a ter problemas no casamento, nos relacionamentos, começa a achar que recompensa para ela é só comprar, gastar dinheiro, né? E muda aí os hábitos alimentares, passa a ter conflitos com colegas e fica tudo muito difícil. E essa é a síndrome de burnout, gente. Vocês já viram pessoas assim? O que vocês acharam? Deu para entender um pouco desse fenômeno de estresse? Agora, um segundo transtorno relacionado ao estresse que eu separei aqui é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? A gente vai dar uma pincelada nele, mas ele tem várias outras coisas envolvidas. O estresse pós-traumático, ele pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram algum tipo de evento que foi muito traumático para elas. E aí ela passa a ter reações disfuncionais e muito intensas, desagradáveis depois que aconteceu aquele evento, tá?
E a persistência desse transtorno, ele se torna um transtorno quando a pessoa já tem essas reações por mais de um mês depois do ocorrido. E aí isso prejudica muito a vida da pessoa, a vida social, interpessoal, saúde física, profissional, né? E o que acontece? A pessoa pode ter sido exposta a um episódio concreto, né, que ameaçou ali a vida dela, ou ela pode ter presenciado uma ameaça de morte para um parente, para um amigo, tá? Ter sofrido uma lesão grave ou algum tipo de violência sexual. Lembrando que violência sexual tem um leque muito grande a ser abordado, vários tipos de violência sexual diferentes, tá? E aí, ela passa a se comportar de um jeito diferente depois desses episódios. Então, vamos colocar assim, que a pessoa, alguém da família dela teve uma ameaça de sequestro ou algo assim. Aí ela começa a ter lembrança angustiante o tempo inteiro, um mês depois que aconteceu. Ela passa a ter sonhos angustiantes, adiantando às vezes uma coisa que ainda não aconteceu. Tudo relacionado com aquele evento, né? Ou às vezes ela passou por um tipo de violência sexual e depois de resolvido, ela passa a ter reações dissociativas, como uns flashbacks de memória, sabe? Eu lembro disso, eu lembro que a pessoa que abusou de mim falou uma coisa assim, mas ela não fecha ali tudo o que aconteceu. Então ela fica tendo essas reações. Tem sofrimento psicológico, reações fisiológicas também no corpo, né? E ela tenta evitar ao máximo coisas que tenham a ver com aquele evento traumático, né? Então, só daí você já vê que a ferida ainda tá bem aberta, né? Por exemplo, é muito comum mulheres que sofreram uma agressão física, por exemplo, de um homem de tal estatura com barba. Aí ela vê de novo uma pessoa parecida na rua e ela já se esquiva. Então, esse ímpeto de estar evitando já mostra que ela está sofrendo aí de um transtorno de estresse pós-traumático, né? Ela ainda está vivendo aquilo. Também, gente, o humor dessa pessoa muda bastante, né? Muitas vezes ela vai ficar mais irritada ou mais triste, falando menos, né? Por conta aí do TEPT. Eu coloquei várias coisas aqui, mas não vai dar para abordar todas, porque senão a live fica muito, muito grande, gente. Outra coisa também quando a pessoa tem esse evento muito forte na vida dela, às vezes ela tem uma amnésia dissociativa. O que é isso? É quando ela não lembra de algumas coisas, né? Por exemplo, a pessoa foi sequestrada. Aí ela lembra de estar em um lugar, depois já estar num porta-mala de um carro. Ela não lembra parte das histórias, principalmente partes importantes, tá? Então, isso daí é desse transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa também passa a ter algumas crenças ruins. Por exemplo, isso aconteceu porque eu que era ruim, eu que causei, né, esse problema. Ou senão, eu não posso agora confiar em mais ninguém, né? O mundo é um lugar muito perigoso. E aí ela começa a se culpar pelo evento que ela sofreu, tá? Uma outra coisa que eu acho também que vocês podem levar em conta é uma hipervigilância. Então vamos lá, assaltaram a casa de uma pessoa, evento traumático. Aí depois aquela pessoa, ela passa, por exemplo, foi à noite que aconteceu isso, ela passa a começar a vigiar. Um mês depois ela ainda tá vigiando à noite, se tá aparecendo alguém, se ela escuta um barulho, ela já tem aquela reação mais exagerada, né, de medo. Então ela tá sofrendo provavelmente de estresse pós-traumático, tá? Então, um transtorno de estresse pós-traumático. Também não consegue dormir. Dificilmente essa pessoa consegue dormir aí com sono de qualidade. E aí, o que acontece, gente?
a prevalência é mais comum que esse transtorno de estresse pós-traumático aconteça com mulheres. E isso é uma coisa assim que eu queria até trazer a atenção de vocês, porque o meu público maior é de mulheres, né? Então, o sexo feminino, ele parece ter uma maior probabilidade de exposição a eventos traumáticos, infelizmente, como estupro ou outras formas de violência interpessoal, né? Talvez ameaças. E aí é interessante que se você, mulher, vá se avaliando, né? E vendo se isso está realmente acontecendo com você. Tá bom? Ficou alguma dúvida, gente, do transtorno de estresse pós-traumático? Ele é bem fácil de entender, né? Agora um outro, por último, que eu separei aqui pra gente falar, é um que é muito comum. E às vezes as pessoas nem sabem que estão com esse tipo de transtorno devido ao estresse, que é o transtorno de adaptação. O que é transtorno de adaptação? Ou transtorno de ajustamento. É quando a pessoa passa a sofrer ou ter perturbação emocional com desequilíbrio no funcionamento psíquico e orgânico depois de uma adaptação a uma mudança, tá? Ou algum acontecimento estressante. Então, por exemplo, a pessoa divorciou, aí ela passa a ter esse transtorno de adaptação. Nayara, que interessante, estresse envolve tanta coisa. Sim, Nayara, envolve muita coisa. Por isso que é importante a gente ter as informações que a gente sabe como reagir frente ao estresse, né? Sem as informações, a gente nem sabe o que está acontecendo com a gente só sabe que tá ruim, né? Minha vida tá ruim, não tá bom. Então, assim, informação é muito importante, gente. Aí, uma outra causa também desse transtorno de adaptação, desemprego. Muitas pessoas tiveram transtorno de adaptação durante a pandemia e nem souberam que tiveram isso, né? Porque, eu mudei de emprego ou eu fiquei desempregada e agora eu tenho que contar com uma ajuda aí do governo e aí eu já fico inseguro, já começa tudo a dar errado, parece que o meu relacionamento na família começa a dar errado também, né? Mudança de residência ou de cidade, tá? Traz esse transtorno de adaptação muitas vezes. Algum desastre que a pessoa sofra. Mas também, lembra, o estresse nem sempre tem a ver apenas com coisas negativas. Pode ter com coisas positivas também. Numa adaptação a coisas positivas. Como o nascimento de um filho. Pode trazer esse transtorno de adaptação. Eu tô grávida aqui, já tô me preparando para muita coisa que vai mudar. Nayara também, né? Tá grávida aí. Pode trazer uma adaptação, tá? Aposentadoria. Por quê? A pessoa se vê frente a uma situação que ela nunca teve antes. Antes ela tinha uma rotina certinha. E agora, né? Fim de um relacionamento. Por mais que a pessoa talvez falasse assim, meu relacionamento era difícil, não era bom, era abusivo, tal, mas uma vez que ela fica livre daquilo, pode ser que ela tenha um transtorno de adaptação, né? Mesmo livre de uma coisa que dava problema para ela, tá? E os sintomas, tá? Vamos ver aí, ó. A persistência dos sintomas, uma vez que acabou o problema do estresse, geralmente os sintomas não persistem por mais de 6 meses. Agora, eles ocorrem dentro de uns 3 meses do início do evento estressor, tá, gente? Boa noite para quem tá entrando agora, prazer ter vocês aqui. Agora, esse estresse de adaptação, transtorno de adaptação, os sintomas mais comuns que tem a ver com ele são os seguintes: a pessoa pode ficar com o humor mais deprimido, ela tá se adaptando ali com casamento ou com uma mudança de residência, algum tipo de mudança na vida dela. Ela passa a ter falta de prazer, muita ansiedade, inquietude, crises de choro, preocupação excessiva, insônia, não se concentra, desesperança. Quando vai passando os meses, pode até chegar em pensamentos suicidas, principalmente se essa pessoa já teve um histórico de algum outro problema emocional, tá? Então, olha só, às vezes eu já tive um problema, vamos supor, com ansiedade. Aí eu tive uma mudança de residência, agora eu tô com um transtorno de adaptação.
aí talvez passa a ter algum tipo de pensamento suicida, né? Porque a pessoa não consegue ver uma saída ali dessa situação. A pessoa pode ter também, boa noite, Laila, pode ter alguns transtornos, gente, de conduta. O que são transtornos de conduta? As coisas mudaram pra mim, por exemplo, faleceu alguém da minha família, minha vida agora não tem mais sentido, aí eu saio dirigindo de forma imprudente, eu ignoro tarefas importantes como pagar as contas, eu passo a me isolar, enfim. Ela passa a se comportar de um jeito inconsequente, tá? Como se não tivesse um amanhã. Então, tudo isso aí tem a ver com esse transtorno adaptativo. Agora vamos falar de saídas, né? Que a gente falou de problemas. Vamos começar a falar de saídas, de resoluções, de como que a gente realmente pode gerenciar o estresse, que é a última parte da live. Deixa eu só tomar uma água, gente. Vamos lá, então. Para todos esses 3 transtornos que vêm do estresse que eu separei, quem estava aí comigo viu. A síndrome de burnout, transtorno de estresse pós-traumático e esse transtorno de adaptação, o transtorno adaptativo, eles justificam uma avaliação completa, tá? E um plano terapêutico sólido. Mas, geralmente, se trata primeiramente com psicoterapias, às vezes individuais ou em grupo, costuma funcionar. Agora, o ideal para essa pessoa é ela começar a fazer gerenciamento de estresse. Porque um pouquinho de estresse a gente já viu que é até necessário para a nossa função cognitiva, porque ajuda a gente a reagir diante de um desafio. Mas, como cada pessoa tem uma percepção diferente do estresse, né? Ou seja, alguns dão conta mais tempo de uma situação desafiadora, ou vão dar conta, talvez, por exemplo, de uma situação ambiental estressante, igual a gente colocou, cidades superlotadas, trânsito, talvez a pessoa dê conta disso, mas talvez com relação ao emocional, se tiver alguém te pressionando a fazer uma coisa que você não queira, talvez você fique estressado antes. Então, o estresse é muito subjetivo, tem essa percepção subjetiva, tá? O desafio vai ser estabelecer o limite de quanta pressão você individualmente aguenta. Eu, Rosana, eu tenho que me conhecer e saber quanto de estresse eu aguento e o que eu não aguento também, gente. Porque muitas vezes não dá pra mudar. Às vezes a gente tá querendo, não, mas eu posso melhorar nisso e posso aguentar esse tipo de estresse. Não aguenta, a gente não aguenta tudo, tá? E não tem também como a gente viver numa bolha isolado de estresse. Então, voltando lá no comecinho que a gente falou do funcionamento do nosso cérebro, o nosso cérebro tem uma resposta natural no eixo parasimpático, ou seja, de relaxamento. A gente vai aprender então como ativar esse eixo parasimpático para a gente poder ter uma resposta de calma e se adaptar às situações desafiadoras, tá? Então, a única coisa que a gente tem que saber antes é que a resposta do eixo simpático ela é rápida. O eixo parasimpático, que tem essa função da calma e tudo mais, a resposta dele é mais lenta. Então, a gente tem que trabalhar muito mais intensamente para ter essa resposta dele, porque ele demora um pouco mais do que a resposta de luta e fuga, tá? Para quem tá anotando, como é que a gente faz o gerenciamento do estresse? Primeira coisa que a gente vai colocar aqui na mesa são as atividades prazerosas, tá? Pra gente ativar o eixo parasimpático, como atividades de leitura. Gente, hoje são poucas as pessoas que sentam para realmente ler um livro. Pensa aí, qual foi a última vez que você se dedicou a ler um livro para ter essa resposta de calma? Um livro de um assunto que você gostaria de enriquecer seu conhecimento, ou mesmo de uma história, né? Isso ajuda bastante. Assistir a um bom filme. E não tô falando, gente, de filme de tiro, de perseguição, filme que vai te deixar naquele estado de alerta que a gente não quer estar, porque se você tá estressado,
coloca um filme super sangrento, você vai sair de lá com 1000 vezes mais estresse do que você entrou. Então esses não adiantam. Tem que ser um filme de qualidade, numa boa história, para você ali ativar o seu eixo parasimpático. Um passeio, e um passeio programado, em um lugar que te dê prazer, calma, relaxamento, né? Não aqueles passeios onde você vai se estressar. Por exemplo, se você se estressa com uma companhia de pessoas que ficam te pressionando e nesse passeio você leva 2, 3 pessoas que pressionam, vai ser difícil você ter uma resposta de relaxamento, entende? Então você tem que pensar para você, qual que é a sua realidade. O que você aguenta e o que você não aguenta, tá? Trabalhos manuais. Aqui em Araxá eu conheço várias, principalmente mulheres, né? Que o meu público é a maior de mulheres. Às vezes gostam de trabalhar serviços com madeira, ou serviços relacionados a roupa, tricô, crochê, ou com pintura, né? Enfim, com coisas que realmente estimulam aí essa parte sua manual, aí a gente já tem aquela resposta de relaxamento, né? Para quem gosta também, cantar, mesmo durante a pandemia, tem vários aplicativos de karaokê, que às vezes as pessoas começam a cantar e elas têm aquela satisfação, aquele relaxamento, e todo aquele estresse já fica mais para trás, né? Artes. Gente, hoje em dia tem muita alternativa para a gente aproveitar as artes, né? Muito mais do que antes, né? Antes você, por exemplo, tinha que ir ao teatro para assistir uma peça. Talvez a peça nem era tão boa assim. E hoje você já tem esse acesso muito mais facilitado. Da sua casa você pode assistir coisas que vão agregar aí para o seu conhecimento relacionado a artes. Você pode se dedicar a aprender um instrumento musical, enfim, o que fizer sentido para você, né? Brincar entre adultos ou com crianças, jogar jogos, né, interativos, aprender coisas novas, né? Então olha para você e pensa, será que todas essas coisas eu realmente faço? Eu tiro tempo para isso, né? Fazer pequenas pausas no dia também. Por exemplo, talvez o seu trabalho exija que você tenha que falar demais o dia inteiro com o público. Lidar com pessoas diferentes é um grande desafio. Aí, se você fizer pequenas pausas no dia para você ficar em silêncio, né? Às vezes, ficar num lugar onde não tem barulho, onde não tem ninguém falando com você, vai fazer muita diferença. A Mel colocou leitura, trabalhos manuais, ouvir músicas, realmente é muito bom, sim. E você sente que quando você sai de lá, dessas atividades, você tá muito mais calma. Você tá muito mais dentro de você, vamos falar assim, né? Então, isso faz muito sentido. Outra coisa que eu coloquei aqui, a resposta de relaxamento pode ser potencializada por outras práticas ou técnicas terapêuticas tradicionais. Eu separei algumas, como técnicas de respiração, tá? Tem vários terapeutas que trabalham com essas técnicas. Atividade física. Quem aí tá fazendo atividade física regular? Com certeza sente. Depois que você faz qualquer tipo de atividade física, você toma um banho, meu marido brinca assim, hoje eu tô novo de novo, depois de fazer uma atividade física. É assim que a gente se sente. A gente fica novo de novo, né? A oração também, para aqueles que acreditam num Criador, né? Já foi comprovado, a Tainara, é isso aí, Tainara, eu sei que realmente ela e o marido fazem muita atividade física, então de parabéns, muito bom. A oração, gente, tem pesquisas que já mostram, Elisete, caminhar sim, que aí já junta aquela questão de se consegue caminhar ao ar livre, ainda melhor, né? Porque aí você tem uma resposta maravilhosa de diminuição de estresse, né? A oração, gente, já ficou comprovado que pessoas que fazem orações a Deus, né? Que elas têm aí esse período de concentração, elas diminuem os níveis de estresse. E é uma diminuição fantástica, né? Então, se você acredita em um Criador, isso faz diferença também. Técnicas de relaxamento muscular, né?
Então, às vezes você ter uma orientação de uma pessoa que trabalha com massagem, para você ter um relaxamento maior muscular, né? Você já vai sentindo que o seu corpo já sai daquela posição de luta e fuga, né? Uma outra coisa, gente, é que o principal responsável de gerenciar o estresse é você mesmo na sua vida. Então, você tem que separar a sua vida pessoal, interpessoal, profissional e fazer a pergunta: de onde que estão vindo as minhas preocupações ou o meu medo? Tá? De onde será que está vindo? Anota isso num papel para você mesmo ter essa clareza, né? O autoconhecimento pode ajudar você mesmo na identificação e evitar também esse estresse de uma forma aumentada. Quando a gente reconhece de forma precoce o estresse, você consegue perceber o que está mudando em você, se são pensamentos, os comportamentos, se você está tendo sintomas físicos. Por exemplo, eu fiquei preocupada com um fato assim, naquela noite eu não consegui dormir. Não é coincidência, gente. Você está vivendo um episódio de estresse. Olha, você estava preocupado e na mesma noite não conseguiu dormir. Ou tive um problema de vontade de urinar muito constante e tal. O que você está com medo que está gerando toda essa resposta fisiológica? Então você mesmo pode ter muita clareza do que está acontecendo com você. Basta você tirar esse tempo para você olhar para você, né? Sintomas comportamentais. Será que eu estou ficando muito isolado? Será que estou comendo demais? Ou não estou lembrando de comer? Ou bebendo demais, né? Ou no caso do emocional, será que eu estou tendo reações muito exageradas ou sempre irritado? Uma pessoa vem falar qualquer coisinha que esteja fora do que eu imaginava, eu já tenho aquela resposta de irritação muito forte, né? E uma outra coisa, a gente depois de adulto, a gente tem que saber discernir o que pode e o que não pode ser mudado na vida da gente, tá? Então, se eu não puder sair de uma situação, eu posso mudar a forma como eu lido e reajo a essa situação. Então, você pode determinar quais comportamentos que você vai ter para reagir e encontrar estratégias de enfrentamento mais assertivas de frente àquela situação, né? Como, por exemplo, vamos colocar uma situação aqui. Eu passei por um divórcio. Ótimo. Você passou por um divórcio, então você já identificou o problema que você está tendo aí de adaptação. Beleza. Quais as conexões sociais e o suporte agora que você quer ter? Uma rede de apoio de amigos, ou talvez até de profissionais junto à psicoterapia ou coisas assim, para você sair dessa situação ou deixar essa situação com uma adaptação mais leve possível, né? E não se deixar conduzir apenas pelas emoções negativas, como se você estivesse naquela situação e você não pudesse fazer nada, entende? Então, quando você fica assim, eu não posso fazer nada, o seu estresse vai ir lá em cima, porque você se tirou dessa posição de pessoa que pode gerenciar o seu próprio estresse, tá? E aí, gente, quando a gente vai fazendo essas, vamos colocar assim, tendo essas atitudes para o relaxamento, você já vai sentindo que você vai tendo uma resposta fisiológica. Olha só, se você começar a respirar agora, aqui junto comigo profundamente, começar a respirar aqui junto comigo, você já vai sentir seus dentes desencostando, você vai sentindo lá nas suas costas que a sua postura vai ficando mais relaxada, só de respirar, respirando fundo. Você já sente a respiração mais alongada, você talvez já comece a pensar de uma forma mais criativa, seu humor já vai ficando mais alegre, entende? Então, o seu corpo é como uma máquina. Se você souber como orientar esse corpo, ele consegue ativar a resposta no eixo parasimpático muito mais rápido, tá? E por último, gente, eu separei aqui pra gente falar do alerta que a gente tem que ter aos sistemas de nutrição da saúde humana. Quais são esses sistemas? Tem vários, a gente tem a questão física, espiritual, social,
psicológica, ocupacional, intelectual, ambiental e financeira, tá? Então, são 8 fatores que a gente tem que dar atenção com relação ao estresse. Por exemplo, saúde física, o que eu preciso? Exercício, alimentação saudável, qualidade de sono. Tá em dia isso? Maravilha, então talvez seu estresse não tá vindo daí. Outro fator, social. Você está tendo vínculos afetivos? Seus relacionamentos com as pessoas são saudáveis, né? Você tem vida social, você no seu jeito de agir com as pessoas, você também procura ter uma solidariedade de ajudar os outros? Então, se isso está em dia também, talvez seu estresse não venha daí. Saúde financeira. Mesmo que você tiver com dívidas, você pode ter uma organização financeira. Você pode ter um trabalho que te traga segurança, tá? Equilíbrio e tranquilidade. Isso é muito importante. Porque a questão da saúde financeira é uma das coisas que mais estressam a vida de um adulto. Não é verdade? Vamos falar a verdade. É sim. Saúde financeira, se não tá em dia, tem muita gente que tem problemas. Tá travando? Tá travando aí pra todo mundo, gente? Coloca aí nos comentários só pra eu saber se tá travando pra todo mundo. A Laila colocou aqui que tá travando. Tá travando mesmo? Não? Laila, deve ser a sua conexão aí, aqui normal. Beleza. Então, adiante, pra gente ir aí concluindo a nossa live. Muito bom, obrigada, pessoal. Saúde intelectual. Voltou? Que bom, Laila, muito bom. Saúde intelectual tem a ver com arte, cultura, aprender coisas novas e exercer criatividade. E eu gostaria de até chamar atenção para isso, porque tem muitas pessoas que vêm de famílias que não valorizam muito isso. Então, às vezes acha que coisas relacionadas com arte, com aprender coisas novas, isso aí é uma frescura, né? Isso aí é uma coisa que não tem nada a ver, que não precisa disso. Eu na minha época não tinha nada disso, era muito feliz. Gente, cuidado com esse tipo de conversa. O ser humano, à medida que ele vai se entendendo mais, ele vai tendo novas necessidades. E essas necessidades têm que ser supridas. Então, talvez, por exemplo, o seu estresse diminua com uma aula lá que você está aprendendo um instrumento musical. Isso te faz bem. Então, continue. Não se deixe levar por comentários de pessoas que vieram de uma outra época com outras necessidades. Beleza? Por último, ficou a saúde ocupacional, tá? Então, é legal a gente estar dando atenção para ter um trabalho significativo. Talvez o seu trabalho até te dê uma renda legal, mas você não gosta dele. Você não gosta de estar ali, você não gosta do ambiente, você não gosta do que você faz, você não gosta de nada. Então, não adianta, gente. Esse lugar vai te trazer muito estresse, né? Atenção à sua realização profissional e pessoal nesse lugar. Então, isso é muito importante. E por último, a saúde espiritual, né? Independente das pessoas aqui na live terem uma religião ou não, acreditarem num criador ou não, é importante que a pessoa tenha bons valores e um propósito de vida, tá? Então, isso faz muita diferença no gerenciamento do estresse. E por último, eu deixei a saúde mental, tá? A gente tem que ter uma qualidade de vida emocional e capacidade de lidar com os desafios e prezar pelo nosso bem-estar. Isso tem a ver muito com a nossa saúde mental. Então, quando você olha para esse leque de necessidades que o ser humano tem, fica mais fácil de você achar o que está faltando, o que está gerando seu estresse, e você mesmo começar o gerenciamento antes que ele se torne um transtorno relacionado ao estresse, entende? E aí a chave fica na sua mão, fica muito mais fácil de você mesmo gerenciar esse estresse. Lembrando que depois que virou um transtorno, aí você precisa de uma ajuda terapêutica, uma ajuda mais profissional, né? Mas me contem aí, o que vocês acharam, pessoal, da live falando do estresse? Vocês se identificaram? Como é que foi pra vocês?
É muito bom quando a gente fala sobre formas de sair do estresse. Parece que a gente fica até se sentindo mais liberto, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui, que eu vou estar respondendo para vocês também. E a Camila, amei, obrigada. Camila, muito bom. Um abraço para vocês aí no estado de São Paulo. Nayara, fiquei feliz de saber que tô indo bem. É isso aí, Nayara. Principalmente agora grávida, tem que gerenciar esse estresse, que a gente ainda vai passar pelo puerpério. Puerpério mais desafiador. A Kelly, perfeito, muito bom. Que bom, Kelly, fico feliz. As meninas do MS Makeup, maravilhoso. Você explica de maneira bem objetiva. Que bom, fico feliz. Eu tento resumir o máximo possível para pegar só os pontos que vocês gostariam. Simone, amei, que bom. Regiane, muito interessante, deu para refletir. Arantes, gostei muito. Mel, que veio outras lives. Muito bom, gente, obrigada. As sugestões de como lidar com o estresse, achei interessante. Sim, é isso aí, Lorena, muito bom, amei, que bom, gente. Então, eu vou deixar essa live aqui salva, para todas as vezes que a gente estiver estressado, a gente rever alguns pontinhos e ver, será que eu tô cuidando de mim? Antes de eu procurar uma forma de relaxamento, que talvez nem seja relaxamento, que no Brasil é muito comum a pessoa passar por um estresse, ela ir lá, abrir uma garrafa de cerveja e tomar e ficar com aquela situação acumulada, ela só se entorpece, né? Então, antes de você recorrer a uma coisa assim, sabe que você tem controle do que acontece na sua vida. Você é o protagonista da sua vida e você pode mudar as coisas para melhor, mesmo situações de estresse bem difíceis, tá bom? Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. E a gente vai se vendo aí nos posts, nos videozinhos que às vezes eu deixo aqui. E vai se falando sobre saúde emocional. Um grande abraço, um beijo para vocês, boa noite.